Se você está aqui nesse vídeo é porque está procurando um exemplo prático de aplicação do método PDCA. Tenho certeza que você já ouviu falar muito sobre o PDCA, que é uma coisa aplicada em empresas, mas eu tenho certeza que você pode implementar o PDCA na sua vida pessoal também, na sua casa. E o exemplo de hoje é exatamente sobre isso. Como que você consegue aplicar esse método no seu dia a dia e obter resultados positivos? Roda a vinheta e eu vejo vocês já. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Sander, eu sou Master Black Belt, CEO aqui da Frons Educação, uma empresa que fala sobre melhoria contínua e gestão de processos, e o tema de hoje é sobre PDCA. Amado por muitos, odiado por tantos outros, o PDCA causa uma certa divergência ali de opinião quando a gente fala em aplicação. Por quê? Tem muita gente que está cansado do PDCA, que fala que é um método que não traz o resultado adequado, um método que às vezes promete, mas não cumpre. Não é bem assim. A gente sabe que o PDCA foi um dos responsáveis por reerguer países, né, pós-guerra mundial. Empresas se tornaram mais produtivas com o uso da metodologia, mas ainda hoje tem profissionais que têm uma certa dificuldade. Então eu trouxe para vocês um exemplo claro, simples, fácil, para que a gente consiga mostrar o PDCA no dia a dia, tá? Então imagina o seguinte, que você tá no verão, né? Verão aqui do nosso Brasilzão, ou seja, um calor absurdo em muitas cidades, e você tem lá, né, o seu apartamento, vamos supor. E nesse apartamento você tem lá uma conta de energia que você precisa pagar. Então, mês sim vem todo mês a conta e você precisa saber como que está flutuando as coisas. Mas você percebe que a conta de energia está um pouquinho alta. Resolve aplicar o método PDCA para reduzir os seus gastos com energia elétrica. Carlos, mas isso é possível? Sim, é extremamente possível e eu vou te mostrar aqui agora. Por quê? Quando eu falo de PDCA, a primeira etapa de planejamento, eu defino o meu problema. Qual seria o problema nesse caso? Vou até colocar na tela aí para vocês. A conta de energia elétrica está alta. E aí eu preciso definir um objetivo. Qual é o objetivo? Qual é a meta? Vamos supor que eu queira reduzir 20% dessa conta em 3 meses. Então, dentro de 3 meses, eu quero reduzir em 1/5 o valor da minha conta de energia elétrica. Como? Com PDCA, com esse método, aplicando de maneira adequada, beleza? Mas ainda, dentro do planejamento, né, do PDCA, eu começo a fazer uma análise. Mas, Carlos, análise do quê? Análise para entender quais aparelhos estão consumindo mais. Olha que interessante, né? Quando a gente fala de empresas, a gente fica falando, pô, aonde estão acontecendo os maiores problemas, qual o processo é o maior gargalo, e às vezes isso fica muito utópico, né? Mas trazendo para o nosso dia a dia é exatamente isso. Se eu tenho uma conta alta de energia, qual é o equipamento, ou quais são os equipamentos em ordem decrescente que mais gastam energia? Eu preciso ter essa informação. Se eu não souber, tá, essa informação de uma maneira muito mais fácil, eu posso entrar nas especificações técnicas, ou posso até pesquisar em sites que fazem uma simulação, um cálculo para você de quanto você está gastando por aparelho, mediante o tempo que ele fica conectado na tomada, fica sendo em uso, você consegue estimar isso daí. Beleza? E ainda na etapa de P, né, de planejamento ali do nosso PDCA, eu começo a entender aonde vai ser o meu foco, para que eu possa, então, no D, né, do PDCA, no DO, a gente vai fazer um plano de ação, né, vamos executar o plano de ação. Mas eu saio já com um direcionamento adequado a partir desse módulo. E vamos supor que dentro desse cenário que nós estamos conversando aqui, eu descobri que as lâmpadas, né, por não serem de LEDs, elas estão gastando bastante energia, juntamente com o famoso ar-condicionado, né? Então tá gastando muita energia. O meu foco vai ser por Pareto, olha mais uma ferramenta aí, por Pareto 80-20, né? Então 20% dos meus aparelhos tenho certeza que consomem ali 80% da minha energia. Eu vou focar nesses aparelhos em específicos, tá? No meu caso aqui, eram as lâmpadas e o ar-condicionado. E aí o que eu faço, né? Eu vou estabelecer a minha meta lá de 20% de redução e vou atuar com um plano de ação em cima desse cenário. Para o ar-condicionado, vai ser bons modos de prática, né? Bons modos de uso, ou seja, vamos ligar somente em momentos necessários. E isso, pessoal,
tem um paralelo com empresas, porque muitas vezes a gente acha que precisa gastar uma grana para poder implementar resultados. Não, às vezes bons procedimentos operacionais sendo cumpridos já dá conta do resultado, tá? Então, fiquem atentos com relação a isso. Então, o plano de ação para o ar-condicionado vai ser melhor uso, adequação ao uso, tá? Já para as lâmpadas, nós vamos substituir, né? Nós vamos trocar as lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED. Então, eu tenho uma atividade de troca, eu tenho uma atividade de boas práticas aí também. Isso é o meu do, tá? Eu implemento. Depois do PD no C de check, eu vou checar se as minhas mudanças deram resultado. Por que elas precisam dar resultado, né? Vamos supor que eu tenho uma conta de energia ali de R$400, tá? E aí eu tenho que reduzir 20%, estou falando de R$80 de redução nessa conta. Só que eu gastei para implementar as minhas lâmpadas, né? Então eu tenho que ter o payback, ou seja, o retorno sobre o dinheiro gasto em cima desse valor das lâmpadas. Então se eu gastei se eu gastei R$240, eu estou economizando R$80 por mês, a minha curva ali vai se cruzar no terceiro mês, tá? Então a gente tem payback no terceiro mês. Mas eu checo, né? Eu acompanho o resultado utilizando o check do PDCA. E aí depois o action, né, de agir, o que acontece, pessoal, nesse módulo? Eu vou validar. Dei o resultado esperado? Atingi o meu objetivo? Se sim, eu posso girar o ciclo novamente, buscando novas oportunidades de melhoria, uma vez que meu Pareto lá se alterou, né? Ele não é mais o problema o ar-condicionado, muitas vezes as lâmpadas, pode ser que o ar-condicionado ainda gaste, mas o esforço para reduzir não é compensatório, então eu vou focar em outras alternativas. Mas eu giro novamente o ciclo PDCA, ou se eu não atingir a meta, eu vou revalidar quais são os aparelhos que mais gastam. Possivelmente eu fiz alguma análise equivocada, tá bom? Eu tenho certeza absoluta que se você aplicar isso no seu dia a dia, você vai trazer resultados. Você pode falar para economizar dinheiro, você pode falar sobre contas específicas de luz, de energia, de água, não tem problema. Você vai conseguir ter um bom resultado utilizando o PDCA no seu dia a dia. Mais do que isso, se você nos acompanhou até aqui, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, porque isso nos ajuda muito a produzir esse tipo de conteúdo, tá? Conteúdo fácil, claro, didático, então curta aí, compartilhe. Se você tiver qualquer dúvida, comente, que a gente vai responder com o maior prazer. Vejo vocês e até mais.